Mas hoje vai ser uma bênção, eu estou feliz por estar aqui, vou lhe trazer a mensagem, vou orar com vocês, porque nós temos necessidade, todos os seres humanos têm, e como qualquer outra pessoa, e mesmo fazendo a obra de Deus. Aqui tem esposa de pastores, como a irmã Cristiane, que estava aqui na liderança, aqui nós temos obreiras, aqui nós temos gente que vai ser obreiro, e nós temos aqui gente sedento de Deus. Mas mesmo sendo esposa de pastor obreira, muitas vezes estamos passando por problemas sérios, provações na saúde, no lar, onde o diabo mais tenta tocar para destruir. Mas com a sabedoria de Deus, Deus há de fazer a nossa casa ser edificada. Amém? Esses dias eu dei um recado de Deus que eu quero passar para vocês, e eu queria todo mundo agora prestando atenção, para poder entender essa palavra tão importante. Ela está no livro de Amós, no capítulo 1 nós vamos começar. Amós é fácil de encontrar, é depois do Ezequiel, vem Daniel, vem Oséias, Joel, Amós, então é fácil. Amós capítulo 1, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Capítulo 1. Agora eu precisava de toda a atenção, que ninguém conversasse, todo mundo ficasse bem atento, porque esse recado eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. O Amós, ele estava profetizando para Israel. Agora vamos prestar atenção. Nem obreiro vai conversar mais, ninguém vai andar. Para a gente poder entender. Senta onde estiver agora, depois procura o parente, o amigo. Esses dias nós estamos fazendo muitas reuniões, Deus está abençoando bastante. Você sabe que teve reunião, que eu fiquei até meio abismado. Todo mundo que veio na frente, que não podia levantar o braço, levantou. 100% de cura. Eu falei, nossa, só Jesus para fazer isso. Às vezes eu pergunto, quem foi curado? Eu não me perguntei, eu fui de um a um assim, o que aconteceu, e todo mundo contou a bênção. O som está bom assim, ou eu tenho que falar mais perto? Mais perto? Então tá bom, vou falar assim. Oséias então pregou para Israel, só para você entender, Israel era um reino só. Com Davi, cresceu, nunca perdeu uma batalha, mas Davi morreu. Isso é o curso de toda a terra. Um dia nenhum de nós estará aqui, outros estarão, a menos que Jesus venha antes. E quando Davi morreu, entrou Salomão, que foi uma bênção. Mas no final da vida de Salomão, ele se deixou perder. As mulheres corromperam o coração dele. E o preço quem foi pagar foi o filho dele. Com aquele exemplo, o filho não preparou o coração para buscar Deus. Cuidado com o exemplo. Um exemplo fala mais do que 1000 sermões. Não adianta ficar dizendo, você tem que buscar Deus, você tem que se converter, se Ele olha para nós e vê que nós não somos convertidos. Fomos, mas hoje estamos relaxados, aí não converte, não busca. E quem não prepara o coração para servir a Deus, não vai servir. A gente tem que ter cuidado no que fala, tem que ter cuidado no que escolhe, tem que ter cuidado naquilo que faz, porque nós estamos sendo vistos muito mais do que pensamos pelas pessoas. E o Salomão não fez isso, deixou-se levar, o filho dele muito menos. O que aconteceu? Houve uma revolta e dividiu-se o reino de Israel em 2. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó. 10 ficaram de um lado, chamado Israel, ficou com o nome. A maioria ficou com o nome, mas não devia ter ficado.
porque não era o Israel aquele que luta com Deus e prevalece. Ao contrário, se afastaram de Deus. As duas tribos que ficaram com Davi usaram o nome de Judá, era Judá e Benjamim. Em Judá, quase todos os reis foram homens de Deus. Alguns não foram, alguns erraram. Mas Israel não teve ninguém que se pudesse dizer, esse realmente serviu a Deus. Ali a coisa foi brava. O primeiro que fez a revolta, a sedição, que criou o reino do norte, chamava-se Jeroboão. Um fraco de cabeça. De início, ele vendo que o povo ia para Jerusalém adorar, atravessava a fronteira e ia lá, ele então disse, eu tenho que segurá-los aqui. E o que ele fez? Ele fez um sacerdócio que ele escolheu, para poder ensinar o povo a respeito de Deus, como iriam ensinar se não são chamados de Deus. As escolhas têm de vir do Senhor. Não adianta uma pessoa falar, o meu filho, a minha filha vai ser. A mãe de João e Tiago veio pedir a Jesus, Senhor, quer um pedido a fazer? Faça. Permita que no teu reino, um filho meu se assente à esquerda, outro à direita, não queria mais nada. Os dois seriam os mais importantes. Jesus disse, não compete a mim. Isso é o meu Pai que determina. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Pai determinou. Quando existe o espírito da revolta, tem demônio na coisa. E quem segue o revoltoso vai se destruir para sempre. Ponha isso no seu coração. Os nossos olhos já viram isso muitas vezes na igreja, e vamos ver. E essas pessoas não dão em nada. Aquela pessoa que permanece firme, às vezes até com prejuízo, essa pessoa será honrada por Deus, aqui em vida e na eternidade. Então Jeroboão criou o sacerdócio e fez mais. Olha que ponto chegou esse homem, fez 2 bezerros de ouro, e disse, olha Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Magoou o coração de Deus, e não se arrependeu. Os que sucederam, filhos dele, e depois outros que também revoltaram se fizeram, e os filhos dos revoltosos, nenhum deles deu em nada. Meu irmão, a casa que Deus não edifica, não fica de pé. É preferível morar numa casa cheia de goteira, diz a Bíblia, do que com uma mulher rixosa. Uma casa, uma mulher, uma doutrina que não é de Deus. Aqui a mulher está só simbolizando, que às vezes acontece na vida natural, está falando da vida espiritual. Nunca queira o palácio, não abre o ganho não, nunca queira o palácio de Herodes, se você já habita no coração de Deus. Se Deus lhe leva para o deserto, é o seu ginásio, fica no deserto e não se deixe levar pela mentira do inimigo. Vamos ver agora o que aconteceu. Começando o capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Não é o Jeroboão que fez a sedição, foi o segundo. 2 anos antes do terremoto. O Amós não era pastor. Lá no capítulo 7 do livro dele, que eu não vou ler agora, versículo 14, ele diz, eu sou boeiro, não sou profeta, nem filho de profeta, nem discípulo de profeta, eu sou boeiro, colhedor, plantador, cultivador de sicômoros. Mas Deus me chamou para dar a mensagem. E por que Deus chamou Amós? Porque Amós olhava para Deus de maneira correta. Por que, se alguém tiver celular, desliga, por favor, para não tocar na hora, que esse recado é muito importante. Você faz um favor para mim, para você, para o seu vizinho, e uma bênção para o Espírito de Deus operar aqui. Olha no seu celular, desliga, porque senão vai tocar e aí vai ficar chateado.
E às vezes, me perdoe, é o obreiro auxiliar do pastor que esquece o dele. Um dia desse em São Paulo aconteceu isso. O obreiro ficou, a porta tem 70 centímetros que passa para lá. Ela só tinha 20 para ele passar, e ele é magro. Ele ficou tão sem jeito que não sabia entrar pela porta. Porque tocou na hora. Obrigado. Então preste atenção. Isso. Esse é o tocar de trás para frente. Agora é bonito esse toque. Você desligou, ele é para. Se você não conseguir desligar, você levanta a mão, que eu tenho aqui 2 obreiros aí que são especialistas, fizeram faculdade só para desligar celular.